Graças a Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que bom poder estar com você aqui mais uma vez, para juntos meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje, episódio de número 121. Nós vamos falar sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 24 até o 30. Vamos para a nossa leitura e vamos, assim juntos, meditar e crescer na palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 24, diz assim: Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. O maior entre vocês ocupa a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está na mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa. Em meu reino, vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, é tão bom poder ler essas palavras. E quando eu leio essas palavras de Jesus, eu fico imaginando e tendo uma percepção do tempo em que vivemos, onde o Evangelho está tão distorcido, onde parece que trechos como esse das Escrituras não são lidos, não são entendidos, não são trazidos para a vida daqueles que professam o nome de Cristo como o Senhor das suas vidas. Nós vemos a ideia, a perspectiva de que o cristão é aquele que é servido, que a teologia da prosperidade tem contaminado muitos corações de cristãos e que não fazem ideia daquilo que Cristo de verdade espera daqueles que servem a Cristo. Uma coisa interessante aqui é que o versículo de número 24 diz: Depois começaram a discutir. Depois do quê? Se você quiser saber o que aconteceu antes disso, você tem que ver o episódio de número 120, onde eu falo da instituição da ceia do Senhor. Eles estavam na ceia, o Senhor acaba de partir o pão. O Senhor acaba de dizer que aquele é o corpo dele partido por eles, por amor deles, para fazer isso em memória dele. Diz que aquele suco da videira, o vinho, representa o sangue de Cristo derramado para perdão dos pecados. É um símbolo que diz que, olha, todos são pecadores, todos necessitam de mim. Eu não morri por A ou por B, eu morri por todos. Mas aí eles acabam de viver um momento tão lindo, uma instituição tão poderosa, tão espiritual, que deve levar todo homem a se humilhar e a se despojar de todo orgulho diante de Cristo e dos outros. E aí começam a discutir quem é o maior, quem é o mais importante. Sabe, isso nos deve levar a pensar que devemos tomar muito cuidado com os nossos corações, porque nós temos a tendência de requerer grandeza, nós temos a tendência maligna de querer status, de querer elogios. Isso, quando a gente é movido por essa busca, essa competição de posição, a gente dá lugar para o inimigo tomar conta das nossas vidas, aquele que é vaidoso, aquele que queria glória para si. E Jesus, ele repreende, ele adverte os seus discípulos, ele fala assim: olha, vocês estão acostumados nesse mundo aqui, o homem que domina vocês, os homens que sentam nos tronos, esses vocês chamam de benfeitores, mas na verdade os benfeitores são aqueles que servem, que cuidam. Porque qual a melhor maneira de cuidar de alguém? Servindo. Qual a melhor maneira de amar alguém? Servindo. Quem faz o bem de fato para alguém é aquele que serve, não aquele que simplesmente domina.
E é isso que Cristo disse, ele assim, no meu reino é diferente. Vocês não são desse mundo. Não esperem os primeiros lugares das mesas. Não esperem que as pessoas te sirvam, porque eu vim para servir. E assim como eu sou o mestre, vocês devem olhar para mim e servir também. Jesus dá uma lição linda para eles nessa ceia, no contexto de João, no Evangelho de João. Você vai ver que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele diz, olha, se eu sendo quem eu sou, eu estou fazendo isso, vocês devem seguir o meu exemplo. É dessa forma, é desse jeito que Jesus espera que os teus servos se comportem. Agora a pergunta, será que é assim que muitos dos cristãos hoje se comportam? Será que estamos dispostos a ser servo de todos os irmãos? Será que estamos dispostos a dizer que ele cresça e eu diminua? Sabe, Jesus, ele quebra os padrões desse mundo. E o reino de Deus é feito de servos. Servos dos irmãos. Que possamos ter isso em mente. Sabe, Jesus tem uma promessa linda para aqueles que estão com Ele. Ele diz que aqueles que permanecem com Ele também sentarão com Ele à mesa dele. O Senhor é aquele que nos trará a honra. O Senhor é aquele que nos coloca em uma posição, mas não aqui, não para que os homens vejam, não para que possamos receber elogios e tapinhas nas costas, ou para que os nossos nomes sejam exaltados, mas para que o nome do Senhor seja exaltado nessa terra. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que tem um coração cheio do Espírito Santo de Deus, não importa que o seu próprio nome seja lembrado, mas ele vive para que o nome do seu Senhor seja visto através do dele. Pouco importa que saibam o meu nome. O importante é que em mim vejam o meu Senhor. Que possamos ser servos. Que possamos ter disposição em servir. Que possamos não ficar nos preocupando com os títulos, com os aplausos, mas saber que aqueles que são chamados para fazer parte do reino devem aprender a cuidar dos seus irmãozinhos. Pense nessas coisas. Que a graça, o amor, a paz esteja sobre você. Seja feliz em servir. Em nome do Senhor Jesus.